Bom, primeiro, queria agradecer a ANAPAR, né, na pessoa do Braulio, né, pelo convite. Para mim é uma honra, né, uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês conversando. Parabenizar, né, a associação aí pela realização do seu 21º Congresso, né, é um marco muito significativo para o nosso sistema e sempre a oportunidade de trazer à reflexão alguns temas que são importantes, né, são da maior relevância e interesse dos participantes, dos assistidos, né, também dos patrocinadores, instituidores, enfim, do sistema como um todo. Então, é uma satisfação grande poder compartilhar a minha opinião, fazer algumas provocações, né? Os que me conhecem sabem, né, que é uma característica minha, né, trazer alguns temas que às vezes ensejam alguma polêmica, mas sempre com o propósito de enriquecer a discussão, de auxiliá-los na formação das suas próprias opiniões, nunca um processo de indução, e é exatamente com esse propósito que a gente está aqui hoje para conversar com vocês. A gente tem uma apresentação, eu não sei, Braulio, se ela pode ser feita por vocês, eu faço por aqui, como seria a melhor forma? Eles fazem por lá, eu acho que é só pedir para incluir. Já pode incluir a apresentação? Pode sim. Isso. Aí pode passar, por favor? Ok. Na realidade, o que a gente está trazendo é uma provocação, né, uma proposição de discussão que diz respeito a um tema que está muito presente no nosso dia a dia. Nós estamos acostumados a discutir longevidade quando envolve pessoas, né? Então, a gente fala muito das questões relacionadas às variáveis de natureza etária e sempre envolvendo e trazendo presente as pessoas, né? Nesse caso, hoje, o que a gente traz para a discussão é a questão da longevidade do nosso sistema, muito mais focado no seu arcabouço legal. Eu não vou aqui, naturalmente, nessa fala, me até a detalhes da legislação, mas muito mais aos seus princípios, porque eu acho que isso é o que interessa e o que estimula, né, e que vale a pena nessa discussão. Mas a minha proposição é a seguinte: olha, a nossa regulação, as nossas leis, né, nosso conjunto de lei, que é o que fundamenta o nosso sistema, a gente vai demonstrar que ele de alguma forma, ele está defasado, né? Essa defasagem, ela aconteceu de forma precoce, de forma muito mais rápida do que se imaginava, e se não houver um certo cuidado, esse envelhecimento precoce do arcabouço legal, ele acaba também envelhecendo o nosso sistema, porque ele fica defasado das aspirações, das expectativas dos participantes, dos assistidos, que são a parte interessada nessa relação previdenciária. Então, é esse tema que a gente gostaria de dividir com vocês. A intenção aqui é fazer das provocações, né, a oportunidade de uma troca, né? Eu vou estar à disposição de vocês para responder as questões que foram apresentadas, mas primeiro eu gostaria de propor esse debate. Então, por favor, se puder passar. Então, a primeira questão, ela diz respeito ao que a gente chama de marco regulatório, né? Esse marco regulatório, eu pediria só, eu não sei se a forma como está sendo apresentado, a tela, ela está... isso, acho que aí fica talvez menor a visualização, mas contempla toda a tela, né? Obrigado. Nós temos, em relação ao nosso conjunto legislativo, nós temos pelo menos 2 marcos regulatórios que são significativos, né? O primeiro, de 77, quando o nosso sistema, de fato, se estruturou, se regulamentou com um primeiro esforço, uma primeira iniciativa, né, no Brasil, e aquele primeiro esforço, né, daquele momento, ele durou 24 anos, né, até 2001, com o advento da Lei 108, 109, que vieram trazer um segundo, né, importante marco regulatório, e a partir de então, o nosso sistema ele tem sido experimentado, testado, submetido às necessidades e à velocidade das aspirações da sociedade. E o que se percebe hoje, quer dizer, 19 anos após a edição dessas leis, é que o nosso sistema ele já exauriu sob o aspecto normativo, né? Possivelmente em função da velocidade com que as coisas aconteceram, né? Uma série de adventos, eles tiveram uma velocidade,
uma intensificação na sua realização e profusão maior do que o que aconteceu naquele primeiro intervalo de tempo, né? Então, esse é o primeiro fato. Olha, a gente não vai ter, né, nosso arcabouço legal, ele não vai suportar, por exemplo, mais 5 anos para ter um período coincidente com aquele que se observou entre os 2 primeiros marcos regulatórios. Por que a gente pode afirmar isso com tanta convicção? Por favor. Nós temos algumas situações que primeiro diz respeito à nossa vida previdenciária, né? Então, algumas referências, elas são exemplificativas, elas não são exaustivas, mas são importantes, né? O primeiro diz respeito à própria evolução tecnológica. Naturalmente que nesses 19, quase 20 anos, a evolução tecnológica no mundo todo, em todos os processos e todos os relacionamentos sociais, foi muito grande. Isso não foi diferente em relação às próprias entidades de previdência. Os seus processos evoluíram de forma muito rápida, né? Hoje se fala em adesão digital, em gerenciamento eletrônico de documentos, inclusive na interlocução com os órgãos de fiscalização e regulação. Então, existe uma mudança muito grande em relação aos procedimentos decorrentes da evolução tecnológica que a legislação não acompanhou, né? A legislação ainda trata os processos administrativos inerentes à relação previdenciária sob aspecto documental, formal e físico, né? E existe diferença entre uma coisa e outra? Olha, absolutamente sim. Sob o aspecto da segurança, da fidedignidade, da fidelidade em relação documental. Então, a legislação ela precisa ter a sua previsão de que as relações também podem se dar com base na evolução que a tecnologia apresenta, né? Um outro ponto que chama a atenção diz respeito às mudanças nas relações trabalhistas, né? Mais recentemente com alguma intensidade, mas já há algum tempo, que os vínculos laborais eles sofreram uma série de mudanças, né? Nem sempre dá para caracterizar como evolução, porque em alguns casos essa relação ela acabou sendo precarizada. Mas o fato é que as relações trabalhistas de hoje elas não se assemelham às relações de 20 anos atrás, né? Há 20 anos, o ingresso no mercado de trabalho sempre se deu por meio de uma relação seletista, com carteira de trabalho, com as garantias que o cidadão tem em relação ao seu empregador, e isso mudou muito. Quer dizer, hoje, olhando para frente, né, tudo indica uma relação muito mais individualista, a chamada pejotização, né, que é um termo terrível, você transformar a pessoa física numa espécie de pessoa jurídica, né? Isso, há algum tempo, poderia ser caracterizado até como uma espécie de simulação. Hoje é percebido e é compreendido como algo natural. Mas o fato é que muitas pessoas hoje são, elas, pessoas físicas, espécies de pessoas jurídicas. E isso traz uma mudança significativa, né, muito grande, nos vínculos e nas relações trabalhistas. Por consequência, naturalmente que essa legislação de 2001, ela não comporta, né, ela não prevê esse tipo de situação. É uma legislação que ainda entende que as relações de trabalho ou as relações previdenciárias, né, que tem por origem a relação de trabalho ou a relação associativa, ela tem como referência o vínculo laboral, quer dizer, um vínculo trabalhista que hoje, cada dia mais, ele é menor, um vínculo associativo. Essa figura, por exemplo, de uma pessoa jurídica com pessoa física, isso não está contemplado na legislação em termos de reconhecimento, né? Um outro ponto importante diz respeito às experiências atuais, quer dizer, o fato da nossa legislação estar parada no tempo e todos os demais assuntos e necessidades da sociedade estarem evoluindo, isso faz com que surjam alguns gaps, né? alguns distanciamentos da realidade e exige, né, de todas as partes envolvidas nesse processo um esforço muito grande de adaptação. Esses esforços, eles têm alguns limites, né? E às vezes o limite, ele vai um pouco além daquilo que seria razoável. Então, na tentativa e no intuito de compensar essas limitações que a legislação traz, às vezes há um esforço muito grande do próprio CNPC em ocupar esse espaço, né? Isso se dá por meio de normatização. No entanto, nós temos aí um problema, né? Cada vez que o CNPC avança, ainda que no sentido propositivo, no sentido colaborativo, com a intenção de auxiliar o sistema, isso acaba tendo como resultado uma intensificação dos níveis de judicialização. É óbvio, né? Não cabe ao CNPC legislar, mas por vezes isso acaba acontecendo. A gente vai trazer um outro exemplo
apenas para não ficar somente na teoria, mas na sequência, por favor. Fora essas questões de natureza mais da realidade social, a gente pode citar também alguns exemplos que dizem respeito a inovações que o nosso sistema já convive, né, com essas inovações, e que não há previsão, não há essa referência em termos legais. Então, alguns exemplos, né? Primeiro, o que a gente chama aí de plano de ambição definida. Essa modelagem de plano, ela já é bastante usual em países da Europa. No Brasil, a gente já está, de alguma forma, exercitando esses conceitos, mas não tem nenhuma previsão legal em relação a isso. É claro que a lei prevê que os tipos de plano vão ser regulamentados, há regulamentação do CNPC nesse sentido. Ocorre que esse tipo de plano, ele traz elementos diferenciados em relação ao próprio benefício principal. Já não há mais nenhuma vinculação ao período pós-laboral. A gente está falando aqui de rendas antecipadas ou rendas diferidas que não tem qualquer relação com o período de aguardo até o momento de aposentadoria, por exemplo. Então, é necessário, para situações da espécie, um entendimento diferenciado no que diz respeito à legislação. Isso não existe, né? Um outro exemplo diz respeito aos planos setoriais. Os planos setoriais, na sua essência, foi um esforço muito grande do órgão de fiscalização para permitir que fosse inaugurado um novo tipo de relação previdenciária de natureza patronal. Nosso sistema ele vinha há algum tempo, e ainda vem, com uma dificuldade muito grande de ter novos planos patrocinados. As empresas, em geral, não têm interesse em patrocinar planos de previdência fechada, porque houve eu prefiro crer que uma involuntária confusão ou associação de fundo de pensão ou entidade de previdência fechada com planos de benefício definido. E como o plano de benefício definido foi injustamente, na minha avaliação, né, injustamente demonizado no Brasil, o que acontece é que ao demonizar o plano de benefício definido, o patrocínio também ele acaba sendo afetado. E dessa forma, as empresas em geral não têm interesse, não têm mostrado disposição em patrocinar novos planos de benefícios. O plano setorial, ele veio oferecer uma possibilidade de que essas empresas que não querem patrocinar o plano, elas possam comparecer na relação previdenciária como uma espécie de instituidores. É claro que isso é pior do que o patrocínio. O problema é que se não tem o patrocínio, pelo menos que seja esse um mecanismo de inserção das empresas numa relação que ela possa vir a beneficiar seus empregados e dirigentes. Essa foi a intenção dos planos setoriais e por haver esse distanciamento do patrocínio e de alguma forma um compromisso menor, inclusive sob o aspecto financeiro, para as empresas, entende que essa é uma modelagem que pode, de fato, alavancar e tem um potencial de escala gigantesco, né? Um plano setorial de uma federação de indústria pode agregar no seu âmbito milhares de empresas e, consequentemente, também milhares e, às vezes, na casa do 1 milhão, né, de participantes, de potenciais participantes, a um custo operacional muito reduzido, porque é um plano só, né? Então, a capacidade de alcance é muito grande. No entanto, esse esforço ele está limitado a uma instrução da Previc. Quer dizer, não há nenhuma disposição legal que tenha previsão desse plano setorial, da figura do instituidor setorial, do afiliado setorial. Então, naturalmente, que implementar um plano desse é possível, porque há a instrução da Previc nesse sentido, mas em algum momento isso pode trazer alguma fragilidade jurídica, porque não há previsão legal, né? Mesma coisa em relação a submassas. É muito claro o esforço dos órgãos de fiscalização e de regulamentação de tratar e compreender as submassas como espécie de um subplano, né? Isso é muito importante. No entanto, se não houver previsão legal da existência dessas submassas, fica muito difícil de sustentar esse conceito em termos jurídicos ou judiciais, porque o judiciário no Brasil ele sequer reconhece a existência de plano, quanto mais de subplano, né? Existe ainda no nosso sistema entidades que têm que se valer de recurso de outros planos que ela administra para pagar benefício de um plano que já não tem mais recurso, por força de decisão judicial, que não reconhece a independência patrimonial dos planos. Então, a entidade ela é afetada nesse sentido. Ora, se isso acontece no âmbito dos planos, imagine no segundo nível, que seriam os subplanos ou submassas. Então, é importante que se tenha essa previsão legal. Tanto é importante que quando a gente fala de
independência patrimonial dos planos, que é um outro item, esse é um assunto que está sendo objeto de um projeto de lei parlamentar, de número 164, né, 164, de 2020, que traz exatamente um aperfeiçoamento da Lei Complementar 109 no sentido de reconhecer a independência patrimonial dos planos em relação à entidade de previdência. Essa é uma sinalização de que esse assunto merece um tratamento legal, mas ele é um dos assuntos desses vários que merece ser trazido para a legislação para que tenha, no amparo do seu arcabouço, a sua aplicabilidade sem trazer risco para as entidades, né? E é claro que quando se resolve o problema da independência patrimonial dos planos, isso também traz uma afetação positiva para a entidade, porque ela passa a ter a possibilidade de ter o seu PGA, ou seja, o seu orçamento administrativo, também segregado. Isso é muito positivo. Ela passa a ter uma maior liberdade econômica, financeira, em termos de gestão. Então é importante que tenha essa questão também regulamentada em âmbito de lei, né? O outro ponto que a gente menciona são as transações eletrônicas e digitais. Uma coisa é a questão relacionada à adesão, a trâmite eletrônico de documentos, outra coisa são as transações em si, né? Solicitações de resgate, portabilidade, transações que envolvem recursos, né? Reservas de participantes. Isso exige uma série de requisitos de segurança, de fidelidade. Isso também não é tratado na legislação, embora em muitos casos já aconteça. A legislação ela não acompanhou, né, toda essa necessidade de inovação tecnológica. E, por fim, ainda em relação ao o que acontece no nosso sistema e que a legislação não atende, a gente pode exemplificar as questões relacionadas à visão que hoje as entidades cada vez mais têm tido em relação ao seu cliente primário, que numa relação de plano patrocinado, plano instituído, sempre tem a figura do patrocinador, do instituidor, como a referência que consolida essa relação previdenciária junto aos participantes. A partir do momento que o ponto focal das entidades passa a ser a pessoa física, isso tem acontecido com muita frequência, cada vez mais os instituidores têm um papel menor nas relações previdenciárias que tem se estabelecido, em geral, entre as entidades e as pessoas físicas. O instituidor, em geral, é apenas uma porta de entrada, mas ele tem pouca interferência nessa relação. Em sendo assim, as entidades de previdência elas deixam de ter um modelo que a gente chama de modelo de atacado. Por que atacado? Ela, às vezes, para atender 10 mil participantes, ela tem a figura de um patrocinador. Então, ela consegue centralizar a sua relação institucional num agente, que é o patrocinador, que se incumbe de levar os participantes, enfim, a todo aquele grupo de 10 mil pessoas, né, que nesse exemplo, toda a mensagem de natureza previdenciária. Então, isso fica muito facilitado, assim como o trâmite, né, de informações, o trâmite financeiro, ele sempre se dá de forma centralizada. Isso a gente chama de visão de atacado, né? Você tem apenas um agente que faz no atacado todo esse relacionamento junto ao participante. Quando a visão ela se dá entre a própria entidade e a pessoa física, essa figura do instituidor e do patrocinador, de alguma forma, ela é reduzida e a entidade passa a ter uma visão e uma necessidade de operação de varejo. Ela passa a ter um contato quase direto com o participante. Isso traz impactos gigantescos na sua operação, nos seus controles, na sua governança, e isso faz com que esse modelo de negócios mereça uma atenção diferenciada. Mas a legislação não prevê, porque ela ainda estabelece como relação previdenciária de natureza trabalhista ou associativa, né? Então, é necessário também que a legislação reconheça que essa nova realidade traz impactos operacionais e necessidade de governança diferenciada para as entidades. Por favor. Agora, sim, independentemente dessas questões de natureza mais contemporâneas e da vida previdenciária, existe, na verdade, praticamente desde a sua promulgação, quer dizer, desde que foi editada a Lei 108, 109, existem alguns pontos que carecem, de fato, de um aperfeiçoamento, tendo em vista o propósito da lei, né? Esse marco regulatório de 2001, ele nasce com o propósito de trazer alguns elementos adicionais ao que existia desde 77, que diz respeito particularmente a uma busca por maior equilíbrio das relações, né? Equilíbrio das relações entre patrocinador, participante, assistido, instituidor. E esse equilíbrio ele se dá, às vezes, de forma quantitativa, qualitativa, um esforço de
por exemplo, né, nas entidades ou nos planos patrocinados por empresas públicas, que haja uma participação paritária nos conselhos deliberativo e fiscal, com uma posição majoritária em um, no caso do patrocinador, conselho deliberativo, ou em outro, no caso, representação de participantes e assistidos, no caso do conselho fiscal, com a intenção de que com isso houvesse uma lógica de equilíbrio das relações. No entanto, o que se percebe é que desde a sua concepção, essa lei ela não traz esse equilíbrio. Muito pelo contrário, né? É uma legislação que ela é absolutamente desequilibrada em favor do patrocinador. Na verdade, o patrocinador, ele pode criar a entidade, ele pode criar o plano, ele pode transformar a entidade, ele pode transformar o plano, ele pode acabar com a entidade, pode acabar com o plano, muito embora seja um contrato no qual o participante assistido também pague a conta. Só que tudo isso acontece à revelia do participante. O participante ele não participa, né? Ele é participado. O participante ele não tem a capacidade de falar não. Né? O não que ele pode falar, a capacidade que ele tem de se expressar, ela é de antemão vencida quantitativamente, seja numa entidade patrocinada por empresa pública ou por empresa privada, que é pior ainda. Porque, nesse caso, a sua representação no Conselho Deliberativo, por exemplo, enquanto instância máxima de deliberação da entidade, normalmente é atendido somente pelo mínimo que a legislação impõe, que é 1/3 de participação. E no segundo caso, no caso das entidades patrocinadas por empresas públicas ou planos patrocinados por empresas públicas, essa relação ela é paritária, no entanto, o voto de qualidade é do patrocinador. Então, na realidade, toda a vontade do patrocinador ela se dá de forma prevalente. E o participante, ele é dado a ele a informação, a comunicação do que já foi decidido, com 30 dias de antecedência ao ingresso desse processo para fim de licenciamento, mas o participante ele só tem a possibilidade, de fato, de ser participado do que está acontecendo, mas ele não participa da decisão. Ele não tem a prerrogativa, por exemplo, de falar não. E aí tem um problema, né? A forma que ele tem de falar não é não concordando com o que está acontecendo e saindo do plano. Aí você tem dois problemas, né? O primeiro que sair do plano significa dizer que todo compromisso previdenciário daquela relação, de alguma forma, não existe. Né? Porque se a alternativa é você deixar de ter a relação, então não há compromisso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que aproxima demais essa lógica de um princípio consumerista que não combina, ele não se aplica no âmbito da previdência complementar fechada. Tanto que o Código de Defesa do Consumidor ele não se aplica no nosso meio. Exatamente porque a nossa relação não é relação de consumo. Né? A situação na qual uma pessoa, se estiver insatisfeita com um posicionamento unilateral, ainda que seja num contrato bilateral, e a alternativa que ele tem é sair e buscar um outro prestador de serviço, por exemplo, assinatura de uma TV, né, TV por assinatura. Houve, embora seja um contrato, né, bilateral, por parte da provedora de serviço, a iniciativa de reajustar o valor da mensalidade. Ora, se o consumidor estiver insatisfeito, ele simplesmente cancela aquela assinatura e busca um outro provedor. Né? Isso é uma relação consumerista e está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Ora, a partir do momento que o nosso sistema não tem essa proximidade, não se aplica a ele o Código de Defesa do Consumidor, o STJ já decidiu a respeito desse assunto, né? Existe a súmula nesse sentido, isso quer dizer que a nossa relação também não pode se dar dessa forma. O participante, estando insatisfeito, basta ele sair do plano e buscar um outro operador. Não é assim que funciona. Porque essa relação aqui não é uma relação de consumo. Né? No entanto, é isso que resta ao participante na modelagem atual, com base no que prevê a Lei Complementar 109, por exemplo. Né? Então, isso quer dizer que o modelo de governança que foi idealizado para esse equilíbrio, ele desfavorece os participantes, ele não atende às necessidades dos participantes. Né? Uma outra referência de como que o nosso arcabouço legal, né, ele precisa ser, ele precisa acolher algumas disposições do CNPC, diz respeito, por exemplo, também à destinação de resultado no que diz respeito à reversão de valores. Não há previsão legal de que haja a possibilidade de recursos das entidades de previdência complementar saírem, né, dessas entidades e retornarem economicamente para os patrocinadores. A única forma de fazê-lo é com base em resoluções do CNPC. Ora, nesse aspecto, é possível arguir se a resolução ela não está indo além do que prevê a lei. Tanto que há ações nesse sentido. No passado houve ações nesse sentido. Isso é algo que traz muita fragilidade. Então, se a intenção é que isso aconteça, lembrando que para que isso aconteça,
seria necessário, além da previsão legal, que houvesse todo um tratamento tributário, isso não é sequer discutido, né? Eu fico imaginando como que uma empresa que teve incentivo fiscal para aportar recursos no plano de previdência, como que ela faz o tratamento tributário quando ela recebe esse recurso de volta, porque ela já se beneficiou, né? Ela vai pagar imposto em relação a esse valor que ela recebe? Deveria, mas eu acredito que por não haver regulamentação, tá, por consequência, talvez não haja fiscalização, né? Então, esse é um assunto que necessariamente precisa ter previsão, né, legal para que ele possa ser realizado ou não com base num fundamento passível de, em caso de judicialização, ter defesa. Hoje, uma resolução do CNPC que não tenha no seu papel exatamente o processo de trazer a aplicabilidade a um dispositivo legal existente, porque para isso que existe a regulamentação, não para legislar, mas para dar aplicabilidade a um dispositivo legal, é sujeito a questionamento judicial, né? Um outro ponto também que nosso sistema pouco discute, mas é muito importante, diz respeito ao uso indevido, né, de recursos garantidores para a sustentação econômica das entidades, né? E isso impacta os participantes. Isso quer dizer o seguinte: se nós pegarmos até as resoluções do CNPC, em momento algum, a previsão e a possibilidade de que os recursos garantidores, quer dizer, os investimentos que existem para suportar benefícios, eles sejam utilizados para suportar despesas administrativas. Existe uma leitura equivocada da Resolução 29, pelo fato dela mencionar taxa de administração e taxa de carregamento, e entenderem, acharem que essas são fontes de receita. O equívoco é porque nessa própria resolução, ela traz, no seu artigo 3º, quais são as fontes de receita possíveis, e ali não cita, em momento algum, nem taxa de carregamento, nem taxa de administração, muito menos recursos garantidores. Esses dois parâmetros, taxa de administração e taxa de carregamento, só existe para oferecer como referência de limite de despesa administrativa para as entidades patrocinadas por empresas públicas o seu quantum. É só isso, né? A própria resolução traz isso, né? Então, para fins de limite, o máximo que as entidades, né, e planos patrocinados por empresas públicas podem ter de despesa administrativa é aquele 9% de taxa de carregamento e 1% de taxa de administração como referências. Mas não existe taxa de administração nem taxa de carregamento como fonte de custeio administrativo. Isso é uma coisa lógica. Imagina um plano de contribuição definida que o patrocinador ou uma empresa, né, no papel de um instituto setorial aporta recursos, o recurso tem por objetivo a sustentação previdenciária do benefício, mas depois que ele ingressa para sustentar o benefício, ele é retirado dentro das necessidades da entidade para poder sustentar a sua existência. Ora, ao final, quem está pagando essa conta é o participante, porque está tirando do benefício dele, né? Então, há um deslocamento de responsabilidade em relação à existência, à sustentação econômica da entidade, que nesses casos pode ficar só na conta do participante, né? Então, é um equívoco que também precisa ser tratado em âmbito legal para que ele possa ser aperfeiçoado. Se a intenção é que o estoque de recursos que existe para sustentar benefícios e não a existência da entidade seja usado para esse fim, é necessário que a legislação torne isso claro, né? Isso não existe hoje. Por favor. Então, o resultado que se observa de todas essas questões, seja pela evolução do nosso dia a dia, das nossas necessidades, ou pelas limitações e deficiências que a legislação, desde a sua origem, apresenta, que foram só exemplos que eu trouxe, de forma alguma a intenção aqui é exaurir o tema, é uma provocação, né, e um estímulo à discussão, mas são referências, a gente aqui não está esgotando, mas só para você ter uma noção de como que isso impacta, quando a gente fala que o resultado disso tudo é judicialização, e de fato é, né, cada vez que há uma discordância, uma fragilidade de natureza legal, o caminho natural e legítimo é o judiciário, né? Então, aqui só uma referência, né, se nós somarmos o passivo contingencial das 5 maiores entidades fechadas, essa aqui é uma posição de balanço, né, de dezembro de 2019, o último disponível, nós vamos perceber que as 5 maiores entidades, elas têm um passivo contingencial da ordem de 7,5 bilhões de reais, né? Em 2 desses casos, né, quer dizer, dos 5 casos, nós temos 2 que o passivo contingencial representa algo em torno de 3,5% dos investimentos, né? Só lembrando o seguinte, né, 3,5% dos investimentos num cenário econômico no qual há uma estabilidade monetária, na qual a inflação tende a ser reduzida, mas que a taxa de juros tende a ser até menor do que a inflação, quer dizer, um cenário
absolutamente atípico, mas que pontualmente estamos vivenciando, de taxa de juros, inclusive negativa, é possível que num interregno de um ano, quer dizer, entre volatilidades e recuperações, um eventual insucesso dessas contingências consuma toda a rentabilidade de um plano durante um ano. Ou seja, seria o mesmo que a entidade se esforçar para obter o melhor resultado econômico possível em relação aos seus investimentos, e tudo isso, todo esse esforço de um ano, ser consumido somente pelas contingências. Então é muita coisa, é muito dinheiro, né? E se alguém tem dúvida também que é muito dinheiro, basta lembrar o seguinte: 93% de todas as entidades, elas possuem um patrimônio, quer dizer, recursos garantidores, em nível inferior a 7,5 bilhões. Quer dizer, 93% de todo o nosso sistema não tem um patrimônio, quer dizer, não tem recursos para fazer frente aos benefícios contratados, eles são suficientes para aqueles benefícios, mas eles não montam individualmente volumes superiores a 7,5 bilhões. Então, isso dá uma noção da dimensão dessa situação, que acaba sendo um resultado desse distanciamento da nossa legislação em relação às necessidades e à realidade da sociedade. Por favor. Então, como conclusão, e para respeitar o tempo que foi combinado, né, como mencionado pelo Braulio, eu diria assim, está muito claro, então, que o nosso atual marco regulatório, ele é atual, mas já tem 19 anos, né, ele está defasado, precocemente defasado, porque em tese ele poderia durar mais, mas a velocidade com que as mudanças aconteceram acabou fazendo com que esse arcabouço se tornasse de fato superado, né? As consequentes compensações regulatórias que o CNPC se esforça em promover acabam, de alguma forma, fragilizando a segurança jurídica dessas relações previdenciárias, e os passivos contingenciais podem resultar em prejuízo para os participantes, né? E o mais preocupante é que a gente não percebe, né, um movimento maior, coordenado, que objetive a revisão desse marco regulatório para a solução desses problemas, até porque é natural, se os participantes estão perdendo, se os planos estão perdendo, se a indústria de previdência está perdendo, existe certamente uma indústria em paralelo que está ganhando, né? Essa conta tem que fechar, não há nenhum sentido de alguém perder e não haver alguém ganhando, né? E essa indústria que se beneficia, ela é contrária à atualização legal, ela se beneficia da judicialização, né? É duro, às vezes, a gente perceber que muitos dos que defendem, né, publicamente, a redução da litigância, a redução do processo de judicialização, muitas vezes são os que mais beneficiam da própria judicialização e desse cenário conturbado, né? Então, isso é ruim. O sistema ele precisa, de alguma forma, ter a sua necessária segurança para trazer do seu funcionamento as condições adequadas, não só para garantir aquilo que ele se compromete junto aos atuais participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores, mas principalmente transmitir essa credibilidade para que novos patrocinadores, novos instituidores, participantes e assistidos possam, de fato, ingressar e garantir e promover a sua sustentação e prosperidade no longo prazo, né? Para isso é necessário que você tenha segurança jurídica. Por favor. Limitando-me ao tempo que me foi concedido, mais uma vez agradeço muito a ANAPAR pela oportunidade, é uma honra muito grande poder estar aqui conversando com vocês, e me coloco inteira disposição para responder as perguntas que se apresentarem. Obrigado. Obrigado, Zé Roberto, pela excelente explanação. E o Zé Roberto é um dos expoentes aí nessa matéria de previdência complementar, foi inclusive superintendente da Previc, onde teve aí alguns avanços e alguns relacionamentos que nós conseguimos fazer aí na previdência complementar como um todo. É claro que tem sempre os seus limites, né? Os limites impostos pelo Estado, a gente tem que reconhecer isso também, que as pessoas, quando às vezes estão ocupando um cargo, elas estão submetidas a esses limites que são colocados, mas eu entendo que a visão que ele traz aqui, e eu acho que é uma provocação grande aí para essa plateia, para a gente começar a fazer uma reflexão com relação ao futuro da Previdência Complementar, como a gente já tem anunciado. Eu, particularmente, achei muito interessante essa colocação da questão das imposições de vontade, em Zé Roberto, com devido admiração e respeito, mas
acho que tem algumas questões aí que a gente precisava apimentar um pouco mais a discussão, que não só as empresas, os patrocinadores impõem a sua vontade nas aprovações que são colocadas pelo Conselho Deliberativo, com voto de qualidade, como você muito bem mencionou, mas agora há uma ousadia um pouco maior, que é praticamente o desrespeito ao contrato previdenciário, que é o plano de benefícios, várias entidades desrespeitando até o que está escrito ali nos regulamentos, descumprimento de estatuto, alteração de estatuto, e aqui foi hoje dado um exemplo aqui de manhã no estatuto da FUNCEF, que era um estatuto que, para ele próprio sofrer as alterações, ele teria que ter aí as mudanças aprovadas pelo voto de qualidade, pelo voto de maioria simples, e maioria qualificada, né? Pelo menos um voto contrário teria que se manifestar para as alterações, isso não foi considerado. E a quebra dos acordos firmados, porque muitos dos regulamentos, muitas das alterações que foram feitas lá atrás, grande parte das empresas, foi em função de acordos que foram negociados entre trabalhadores e empregadores. E, no entanto, esses acordos estão aí sendo solenemente desconsiderados e colocando aí as outras questões. Depois, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, eu lhe agradeço. Tem alguns questionamentos aqui que a gente poderia fazer o seguinte, passar de 3 em 3, pode ser? Que aí, aqui tem uma pergunta aqui do nosso grande parceiro e companheiro, que foi diretor da ANAPAR aqui, o Floriano José Martins. Um abraço, Floriano. Gostaria... entrou uma outra aqui agora. Gostaria do seu comentário da linha de corte que está sendo gestada, a partir de 3 salários mínimos com vista à capitalização individual. Essa é uma pergunta. Tem a outra aqui que eu acho que é mais especificamente para a ANAPAR. A ANAPAR, como entidade associativa, não poderia ser uma alternativa para a criação de um plano para abrigar os que não têm relação de trabalho formal? É possível associar-se e já aderir a um plano eventualmente criado, existente na ANAPAR? E aqui tem uma pergunta aqui do Ailton, do Sindicato dos Químicos de São Paulo. A empresa simplesmente encerrou o plano e deixou 2 opções: sacar sem ter direito ao valor total e continuar as contribuições sem a patrocinadora. Retirada de acaba sendo um tipo de retirada de patrocínio. Então, são essas questões que estão colocadas aí, a gente passa para o seu comentário. Deixa eu ver, parece que ele complementou aqui. Isso ocorreu devido à fusão de uma empresa multinacional chamada Novartis com a brasileira União Química, que é brasileira e que não tinha previdência privada. Tem mais uma aqui, já que uma é para a ANAPAR, vou te fazer mais uma, que é do Ricardo Castro, que é também nosso parceiro aí da ANAPAR. Em um Congresso Nacional com a composição atual, qual a possibilidade de haver uma revisão do marco regulatório favorável aos participantes e, principalmente, com a garantia do ato jurídico perfeito e direito adquirido? Então, eu te passo aí essas questões para você divertir um pouco e daqui a pouco a gente passa mais algumas aqui que está aqui também colocado. Não, legal. Deixa eu começar pela sua provocação, sobre a questão de descumprimento de regulamento e estatuto, né? Existe uma questão basilar nas relações previdenciárias, e é claro que, sob o aspecto normativo, é força de expressão, mas ele é fundamental, que é o seguinte: um dispositivo regulamentar ou um dispositivo estatutário, ele tem mais força do que a própria lei, né? Então, perceba o cuidado com o qual eu menciono isso, né? O que a gente está querendo dizer que é o seguinte: é claro que a lei está acima de tudo porque ela regulamenta. Mas a partir do momento que você tem um regulamento de um plano de benefícios, que foi elaborado com base nos dispositivos legais, que é um ato jurídico perfeito, que é voluntário e que, principalmente, ele é referendado pelo Estado,
esse regulamento, ele existe independentemente de qualquer outro dispositivo legal e até constitucional, porque ele tem força do ato jurídico perfeito e das relações privadas. É claro que, tão logo identificado um problema, né, uma inobservância a dispositivos legais e constitucionais, há de ocorrer um comando por parte do Estado, no sentido de que seja aperfeiçoado, que seja retificado aquele dispositivo regulamentar. Mas até aquele momento, ele prevalece. Tá? Então, isso é só para dizer o seguinte, é inadmissível no nosso sistema, não comporta, sob o aspecto da segurança jurídica das relações previdenciárias, a hipótese de haver descumprimento de regulamento do estatuto e não haver consequente penalização. Se isso é verdade, isso está previsto no próprio decreto 4942, quiçá o Estado permitir que isso aconteça e anuir. Né? Essa é uma hipótese que eu teria até dificuldade de tecer algum comentário, porque se não é possível que a entidade o faça, quiçá o Estado permita. Né? Então, assim, eu acho que é uma anomalia, ela precisa ser assim, rápida e exaustivamente combatida. Né? Eu acho que se a gente permitir que haja descumprimento de regulamento e de estatuto, com toda a sinceridade, honestidade, e dentro das minhas limitações, mas na minha opinião, acabou a relação previdenciária. Né? Porque a partir do momento que você tem um contrato privado, legítimo, referendado pelo Estado e voluntário, e você permite que uma das partes descumpra a revelia de tudo e de todos, se você pode descumprir um dispositivo do regulamento, você pode descumprir qualquer outro. Se você pode descumprir um dispositivo do estatuto, você pode descumprir qualquer outro. Né? E nesse sentido, então, é o mesmo que não ter nem estatuto nem regulamento. Se você não tem estatuto nem regulamento, você não tem previdência. Né? Porque esses são os estabelecidos contratos previdenciários. Então, sobre a sua primeira referência, eu vejo com muita preocupação se o nosso sistema estiver enfrentando isso. Mais uma vez, eu acho que precisa vigorosamente combater na instância que for necessária, sob pena do nosso sistema simplesmente ruir. Né? Ruir. Com todo o cuidado que se tem hoje, a gente já tem todo esse desafio, essa dificuldade que eu mencionei aqui em termos exemplificativos em relação à segurança jurídica das relações. Imagina se o que fundamenta essas relações não for respeitado. Né? Então, não trabalho com a hipótese de entender como normal essa possibilidade, e acho que precisa ser vigorosamente combatido. Né? Passando para as questões que foram apresentadas, a primeira em relação ao que Floriano mencionou sobre linha de corte e 3 salários mínimos. Né? Essa é uma discussão, eu diria até histórica, né? E eu não percebo evolução nessa discussão. Mas eu não percebo evolução porque essa discussão de cortes, né, e de limite de cobertura, eu quero crer que a referência que se dá no âmbito do regime geral de previdência, ou até dos regimes próprios, tendo em vista que ambos os regimes estão convergindo para o mesmo nível de cobertura, né, a partir da previdência complementar do servidor público, essa é uma discussão que passa por um negócio chamado reforma da Previdência, que o Brasil não experimentou há muito tempo. Né? Eu acho que a gente chamar a emenda constitucional aprovada em dezembro do ano passado de reforma da Previdência é um desrespeito à sociedade. Né? Ali foi uma reforma tributária, o Brasil enfrentava, como enfrenta hoje, um problema fiscal, e o mecanismo de resolução que se encontrou foi a Previdência. Né? Ali o objetivo era buscar meios de se gerar um caixa entendido como necessário em torno de 1 trilhão em 10 anos. E a forma que se teve de fazê-lo é via Previdência. Isso não é reforma da Previdência. Para ter reforma da Previdência, seria necessário ter essa discussão, né? Essa discussão da linha de corte e cobertura. E acho que essa linha, estabelecer em tantos salários mínimos, em um certo patamar, seja ele qual for, né? Não considerando as diferenças de renda que o Brasil tem, também historicamente, qualquer que seja essa linha de corte, ela vai ser uma linha burra. Né? Ela vai ser uma linha burra. Então a gente imagina o seguinte, não, mas hoje a Previdência Social já tem uma cobertura aí de quase R$6.000. Tá bom, R$6.000. Na prática, quem recebe R$6.000 de benefício é 5% da população, e olha lá, às vezes menos. Né? Ou seja, 95% da sociedade não precisa desse teto de cobertura. Bastaria R$2.700. Né? Esse é o valor modal, né? Talvez da Previdência Social.
Por isso que se fala em 3 salários mínimos. Então, quer dizer que se o corte fosse, ao invés de 6 mil, fosse 3 mil reais, você estaria atendendo 95% da população e abriria a possibilidade para aqueles 5% que tem uma renda maior buscar uma complementação via Previdência. Claro que esse é um modelo teórico, porque na prática não há garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Por quê? Porque no nosso país a própria educação financeira e previdenciária é um desafio, né? O próprio Estado ele tem dificuldade de compreender o que é educação previdenciária. Todas as iniciativas anuais, né, que são adotadas no âmbito do Coremec, no âmbito das instituições que regulam o sistema financeiro e adjacências, e que trazem o quesito da semana da educação financeira e previdenciária, se analisarem com cuidado, na realidade se trata de educação financeira. Não se trata de educação previdenciária, até porque o Estado tem dificuldade de entender e diferenciar uma coisa da outra. Né? Tem dificuldade de entender o que é financeiro e o que é econômico. Né? O que é uma visão de curto prazo e o que é longo prazo. Né? O que é acumulação e o que é renda. Então, essas dificuldades fazem com que a discussão, na minha opinião, ela fique um pouco empobrecida. Né? Na minha opinião, o sistema que o Brasil precisa ter é um sistema que respeite essas diferenças. Esses cortes eles precisam se dar de acordo com as necessidades da população e o sistema, regime geral, os próprios regimes próprios de servidores públicos, desde a Constituição de 88, está muito claro que são regimes básicos. Então, eles não têm por objetivo prover e solucionar toda e qualquer necessidade do cidadão em termos econômicos. Então, eu acho razoável que haja, de fato, um redimensionamento para abrir espaço para a previdência privada, mas se isso não acontecer com a consequente educação previdenciária, o que vai acontecer, possivelmente, é a migração de recursos que até então eram direcionados para a previdência, um direcionamento para consumo, né? Por falta de cultura. Falta de cultura, se você tem uma disponibilidade financeira e não tem a cultura de saber que no futuro você pode precisar desse recurso, a tendência natural é que você direcione para o consumo, né? Então, eu vejo essa preocupação. Então, eu espero que o Brasil, daqui a pouco, né, ele vai ter essa necessidade, quem sabe 5 anos, mas não muito mais do que isso, vai ter que sentar e discutir, de fato, reforma de Previdência. A Previdência vai ter que ser vista enquanto seus pilares, enquanto as necessidades sociais, enquanto as possibilidades de cobertura. A partir desse momento, dá para se falar em ponto de corte, em atendimento às necessidades e custo. Né? Isso não foi feito, a gente não teve reforma da Previdência, e eu acho que essa discussão ela virá naquele momento. Tá? A ANAPAR, enquanto instituidor, eu acredito que o Braulio vai oferecer uma resposta em relação a isso. A posição do Ayrton é uma posição importante, porque o que acontece? Quando a gente fala da necessidade de revisão do marco regulatório, a gente vai ter a oportunidade de discutir e separar um pouco daquilo que a gente entende que é legal daquilo que a gente entende que é justo. E aí existe um problema muito sério, né? É claro que a situação aqui trazida pelo Ayrton é uma posição, na minha opinião, para uma pessoa, né? Quer dizer, um cidadão que apostou o seu futuro em termos de renda, em termos de acumulação numa relação privada, com contrapartida patronal, para poder ter no futuro, né, a sua recomposição econômica, para poder ter, de fato, o merecido descanso. A partir do momento que essa relação, de alguma forma, ela é rompida, restando ao participante uma condição que economicamente não lhe é favorável, às vezes não lhe é nem possível, isso é absolutamente injusto. Né? Eu concordo absolutamente. O problema é que a legislação, na forma como ela se encontra hoje, ela permite que isso aconteça, ainda que no âmbito da legalidade. E aí nós temos esse problema, quer dizer, você tem um respaldo legal para esse fato, embora ele seja um fato injusto. E isso, mais do que reforça, talvez aqui a lógica do que a gente está apresentando aqui, de necessidade de revisão desse marco regulatório. Né? Há que se ter um equilíbrio maior entre as possibilidades que são conferidas a um patrocinador, por exemplo, as necessidades e os compromissos estabelecidos com participantes assistidos. Esse rompimento abrupto, né, essa resolução de um problema somente do patrocinador, à revelia do participante, isso não poderia ser, ou não poderia se dar
de uma forma tão facilitada como a legislação hoje permite, né? Mas isso vai dificultar um patrocínio. Olha, mas que patrocínio? Um patrocínio com esse nível de fragilidade? Uma empresa, talvez, numa situação dessa, deveria ter pensado melhor no momento do patrocínio, não, mas ela foi objeto de uma fusão ou de uma incorporação, aquisição por parte de outra empresa. Ora, se o assunto é caro, se o assunto ele é relevante para a empresa, essa é uma variável a ser considerada como variável de manutenção no processo de venda e não de exaustão, né? Então, fica claro mais uma vez que no âmbito da educação financeira e previdenciária, esse não é um distanciamento que acomete somente as pessoas físicas, as empresas, as pessoas jurídicas também. E aí a gente vai se deparar com algumas questões importantes, né? A gente cresceu nesse sistema ouvindo algumas coisas do tipo seguinte, não, mas as empresas utilizam a previdência complementar como política de recurso humano. Na prática, se a gente for avaliar de forma mais fria, né, não, isso nunca foi muito bem assim, não. Na realidade, as empresas elas tinham na previdência complementar uma forma de pagar um salário indireto, uma forma de manter profissionais, porque chegaram à conclusão seguinte, olha, é muito mais fácil pagar um pouco de previdência como se fosse um salário indireto para a pessoa poder receber mais sem encargos trabalhistas e a pessoa, de alguma forma, ela se mantém na empresa. Isso é mais barato do que eu permitir rotatividade e ficar treinando pessoas o tempo todo. O fato é esse, né? Economicamente, e ao final você ainda tem incentivo fiscal, né? Você ainda pode abater da sua base de cálculo de imposto de renda. Então, você é empresa, né? Então, a empresa sempre teve um incentivo para ter uma forma de pagar um salário indireto e reduzir seus custos de treinamento e formação de pessoas e às vezes era usado o discurso, né, de que isso era política de recursos humanos, de reconhecimento, um benefício social. E, na prática, a história mostra que nunca foi muito bem assim, não. Era muito mais economicamente interessante para a empresa, né? Então, isso significa que falta à empresa também, aos empresários também, essa questão relacionada à educação financeira e previdenciária, principalmente, né? Então, eu acho que, quando a gente fala em revisão do marco regulatório, é também para corrigir a possibilidade possível, prevista em lei, de acontecer o que você mencionou, que, na minha opinião, é algo injusto, né? Mas é legal. E a pergunta do Ricardo, em relação ao Congresso Nacional, e se haveria espaço, né, para que uma rediscussão do marco regulatório ele tivesse como resultado alguma coisa favorável aos participantes, eu vejo aí algumas questões, né? A primeira é uma resposta de economista, né? Todo economista responde isso. Para qualquer pergunta, o Braulio sabe, ele é economista também, ele sabe disso, né, Braulio? Mas a melhor resposta que a gente tem para qualquer pergunta é depende, né? Então, nesse caso aqui também depende. Depende de muitas coisas, mas uma delas é da mobilização. Então, a gente tem uma visão de que o Congresso hoje ele está, de alguma forma, ou fragmentado sob o aspecto das possibilidades, ou direcionado sob o aspecto das intenções. Mas se a gente olhar o histórico, né, a vida toda foi mais ou menos assim. Isso é dinâmico, né? Isso é dinâmico sob o aspecto dos humores, isso é dinâmico sob o aspecto da força dos movimentos sociais, e isso é dinâmico sob o aspecto do prazo de resolução das questões. Quando a gente coloca que é necessário iniciar a discussão coordenada para que o marco regulatório seja rediscutido, esse é um trabalho que leva algum tempo. Ele não vai se dar em poucos meses ou rapidamente. E ele precisa, ou precisaria ser feito juntamente com todo o esforço de natureza parlamentar de esclarecimento, de convencimento e de adesão, né? Entendendo que a adesão aqui não é para uma causa, para beneficiar um determinado grupo, né? Esse assunto previdência ele é de natureza social, não é porque a sua cobertura é assistencial, é uma benesse, é um privilégio, não. É social porque alcança a grupos da sociedade que se organizaram para ter uma relação privada que, de alguma forma, é fiscalizada e orientada pelo Estado. Então, é isso. Na realidade, esses grupos, eles pagam para ter aquilo, eles não têm nenhum benefício social. Então, você ter, no âmbito do Congresso, né, parlamentares que são simpáticos a essa causa, isso não se confunde com nenhum tipo de pleito no sentido de trazer benefícios para castas, né, e para algum tipo de agentes econômicos em desfavor de outrem. Muito pelo contrário, são os próprios agentes econômicos
que requerem, né, que buscam uma melhoria nas relações institucionais para que possam ter na sua relação privada uma melhor condição. Eu acho que esse discurso, esse tipo de abordagem, ele é bem diferente de outras abordagens que o Congresso às vezes é instado, no qual, para que a causa seja acolhida, significa que você vai ter que apresentar conta para outra, e às vezes para o próprio Tesouro Nacional. Não é o caso. O que a gente está discutindo aqui são aperfeiçoamentos de relações privadas que carecem de uma regulamentação melhor para evitar ônus para relações privadas que às vezes alcançam até o Estado enquanto patrocinadores. Eu acho que é uma causa bastante justa e que, na minha opinião, ela pode ser bem tratada, inclusive a partidária. Né? Isso aqui não tem vinculação ou apelo a um determinado partido ou a uma determinada ideologia. O que a gente está discutindo aqui é uma relação privada. Então, eu acredito que iniciado esse trabalho, que leva algum tempo, esse tempo é o necessário para construir boas proposições, ao mesmo tempo, e em paralelo, levar ao conhecimento e trazer o apoio necessário em âmbito parlamentar, porque a causa é uma causa que não transfere para outra em ônus nenhum de natureza privada. É a minha opinião. Obrigado, Zé. Eu vou aproveitar, então, responder essa pergunta sobre a questão da ANAPAR aqui. A pergunta não está identificada, mas é a seguinte. A ANAPAR, como entidade associativa, não poderia ser uma alternativa para a criação de um plano para abrigar os que não têm relação de trabalho formal? É possível associar-se e já aderir a um plano eventualmente criado, existente na ANAPAR? A ANAPAR, ela, pensando exatamente nisso, já tem um período de mais de 10 anos, 2008, ela criou o plano ANAPAR-Prev. Antes ainda dessa discussão das reformas, de esses ataques aí à reforma da Previdência, ou à reforma trabalhista, nós já pensávamos em criar essa alternativa para as pessoas exatamente que não têm essa possibilidade de uma relação trabalhista, ou até tem relação trabalhista, mas que a entidade a qual ele trabalha não oferecesse essa possibilidade de ter uma previdência complementar. Então, já está disponível a ANAPAR Prev. Qualquer pessoa que entrar na página da ANAPAR vai poder conhecer o plano ANAPAR Prev. Nesse momento, a gente está num processo de tentativa de crescimento do plano e de evolução aí nos nossos ideários de uma previdência complementar, fazendo uma transferência de gerenciamento do atual administrador, que é a Petros, para a Fundação Viva Previdência, que é uma entidade que está muito mais próxima dos nossos objetivos com relação à previdência complementar, em termos de gestão, em termos de governança, em termos de participação mesmo dos trabalhadores, e nesse sentido, estou acreditando, aí é uma questão de crenças, a Roberta também está acompanhando esse debate aí, até o final do ano a gente já tenha essa mudança para esse novo administrador. E nesse novo administrador, o compromisso que está firmado, e amanhã a gente vai discutir isso na parte da tarde, com o próprio futuro administrador, que o objetivo ali é o crescimento, é a ampliação de possibilidades de estar recepcionando aí novos participantes, novos associados. E com relação a essa pergunta, é possível associar-se concomitantemente à ANAPAR e ao plano ANAPAR Prev, porque o estatuto ele define que teria que ter... as coisas são simultâneas. Então, se a pessoa estiver interessada em entrar num plano ANAPAR Prev, basta fazer a associação à ANAPAR e ao plano previdenciário, ao plano ANAPAR Prev, concomitantemente. Não só a pessoa associar-se, mas poderão associar, inclusive, filhos, netos, primos, parentes aí até segundo grau, poderão estar sendo abrangido aí por esse plano de previdência complementar, criado exatamente para atender essa necessidade dos participantes. Tem uma pergunta aqui da nossa companheira Cláudia Ricaldoni, que ela está perguntando: a judicialização não seria consequência da flexibilização da lei em desfavor do participante?
O José Altair, o Altair aqui, o companheiro Altair, também responde a pergunta: o que pode nos alertar sobre a possibilidade da fusão regulatória entre previdência aberta e fechada? Okay. O Jorge, mais uma? Pode, Jorge César. No seu entendimento, qual deve ser a fonte dos recursos para a formação do PGA das entidades de previdência complementar? Deve ser com relação àquilo que você tinha mencionado atrás. Nós temos aqui várias perguntas, eu queria ver com você, Zé, porque a gente tinha combinado aí um período, se a sua agenda comporta da gente ir até às 17? Sim, sem dúvida. Então aí a gente... Depois se não for suficiente, você me encaminha, Braulio, eu vou ter prazer em responder todas. Tá ótimo. Até para dar a oportunidade de mais pessoas que têm aí algum questionamento, alguma dúvida, se quiser entrar com as questões, a gente caminha aí. Se não tiver pergunta suficiente, a gente encerra um pouquinho mais cedo, mas de qualquer maneira vamos colocar um limite nesse sentido. Tá legal. Vamos lá, primeiro em relação à pergunta da Cláudia, eu agradeço. Cláudia, é claro que as flexibilizações, elas têm os seus impactos, né? A minha preocupação maior é que o que tem acontecido historicamente no nosso sistema é que, às vezes, quando a legislação ela não alcança uma situação que é dada, a sua flexibilização ela se dá por interpretação. Isso é muito complicado, porque a interpretação é algo muito subjetivo e a legislação ela deveria, se não alcançar todas as possibilidades, mas pelo menos ela tem que ser de natureza principiológica, ela precisa, nos princípios, ela ser exaustiva. E a nossa legislação hoje, ela carece em vários aspectos dessa possibilidade. Por isso eu acho que quando a legislação ela é limitada e da interpretação, ela permite uma flexibilização, e essa flexibilização ela acontece por interpretação ou por norma do CNPC, em ambos os casos eu vejo isso um problema, por questão de força, por questão de ascendência, pelas mesmas questões que nós percebemos o que acontece no âmbito das entidades de previdência, nas demais instâncias, se observarmos, essa predominância patronal, ela também acontece, né? Ela também acontece. Então, composição do CNPC. Composição do CNPC, ela é minoritariamente representada pela chamada sociedade civil. A parte majoritária é do Estado. E o Estado, sob esse aspecto, ele tem um caráter patronal, porque ele ali, de alguma forma, ele também é patrocinador, né? Ele é o representante das empresas estatais, que são os maiores patrocinadores em termos quantitativos das maiores entidades de previdência. Então, você tem ali um órgão de normatização, cuja decisão também, a tendência é que seja de natureza patronal, né? Então, quando o CNPC age e nessa sua ação, ele flexibiliza a interpretação legal e, às vezes, até transforma isso em uma norma, na minha opinião, está indo além do seu papel e, por vezes, isso acontece em desfavor, sim, dos participantes. Por isso, mais uma vez, entendo que há necessidade premente de se iniciar um processo de aperfeiçoamento da legislação que já está superada, né? E só um parênteses, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, olha, nosso sistema não precisa de mais leis, não precisa de mais normas, eu acho que nós temos um arcabouço mais do que suficiente. A gente precisa, na realidade, de fazer uma atualização e uma consolidação, né? Não precisa de novidades, você precisa de atualidade, né? Nós temos normas mais do que suficientes e continuam saindo normas, e esse negócio não traz essa mutabilidade permanente de normas, isso também contribui para a insegurança jurídica, porque o tempo todo isso está mudando, né? Então, acho que essas flexibilizações, seja por interpretação ou por normatização, em geral, sim, elas acontecem em desfavor dos participantes, porque os agentes que predominam, seja na interpretação ou na normatização, são também de natureza patronal, né? Foi colocada a questão da fusão normativa, né, das entidades abertas e fechadas. A questão ela vai um pouco além,
da legislação. A legislação hoje ela já trata, a mesma lei, ela já trata tanto da previdência aberta quanto da previdência fechada, né? A Lei 109 já faz isso, assim como o primeiro marco regulatório também já tratava de ambos os segmentos de previdência. A questão hoje se dá muito mais sob o âmbito, da fiscalização. A ideia, na realidade, é que haja, pelo menos isso foi colocado no ano passado, né, que haja uma fusão entre a SUSEP e a Previc. A expectativa desse movimento, até onde se sabe, é que haja um ganho ao final, tanto para as entidades fechadas quanto para as entidades abertas, sob o aspecto de governança, sob o aspecto de uma regulação mais homogênea e de regramentos mais próximos, né? Pessoalmente, eu vejo muita dificuldade de o resultado ser exatamente esse. Eu acho que são assuntos bastante diferentes, com objetivos distintos, e essa aproximação intencional ela pode sofrer alguns efeitos colaterais, né? Como mencionei anteriormente, a nossa relação no âmbito da previdência fechada é uma relação que não é de natureza consumerista, exatamente o contrário da previdência aberta, que está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Isso traz uma série de elementos em termos de exigência, em termos de cuidados, que o nosso sistema não dispõe exatamente pelo tipo de relação que é estabelecido com o participante. É uma relação que não tem natureza comercial ou de resultado econômico. O resultado que vier a ser oferido, claro que ele é buscado para fins de eficiência, mas ele é revertido em favor do próprio participante do assistido. Isso é muito diferente de você auferir um resultado e distribuir isso para acionistas, né? Então, são coisas muito diferentes. E a partir do momento que se permite uma aproximação ao ponto de fazer com que os segmentos eles sejam quase que imperceptíveis sob o aspecto da sua diferenciação, a pergunta que fica é o seguinte: então, para que você tem dois segmentos, o aberto e o fechado? Se é para ter o mesmo produto, com as mesmas regras, com o mesmo objetivo, com a mesma natureza, qual é o objetivo de você ter, então, um segmento aberto e fechado? Na minha opinião, não faz sentido. E se é para preservar de forma diferenciada, porque tem papéis bastante específicos, na minha opinião, o segmento aberto e o fechado, eu acho que o que poderia ser feito é algo um pouco diferente. Isso eu cheguei a falar várias vezes quando ainda estava à frente da Previc, né? Mas eu acho assim, quando se pensa em fusão, em otimização, me parece que seria muito mais razoável imaginar o seguinte: você poderia ter perfeitamente uma autarquia cuidando da previdência complementar, já que ela é única, e sob esse aspecto, parece que a Previc está suficientemente estruturada, ela tem inteligência, ela tem um corpo técnico próprio de altíssimo nível, então ela tem estabilidade, tem condições de tratar da previdência complementar no Brasil. Essa é a minha opinião, né? Se ela é aberta ou fechada, é uma questão de diferenciação de produto, mas a natureza é previdenciária. E a SUSEP, o negócio da SUSEP é seguros, né? Tanto que previdência aberta é tratado como seguros do ramo vida, é um seguro do ramo vida, né? Ele é quantificado dessa forma, né? Ele não tem um tratamento diferente de seguros do ramo vida pelo fato de ser previdência. Tanto que, se analisarmos sob o aspecto da lógica da necessidade social, você poderia perfeitamente ter regimes básicos, né, seja ele geral ou regime próprio, uma previdência complementar, que seja ela facultativa ou compulsória, ainda para buscar necessidades que são não básicas, mas fundamentais, e um excessivo, uma espécie de previdência suplementar, que poderia ter dois papéis. O primeiro, de uma renda adicional. E terceiro, absorver os riscos daquela parcela facultativa, né, aquela parcela acima do teto básico, de uma previdência que não poderia ou não deveria, pela sua natureza, assumir riscos. Porque esse é o problema da previdência aberta. Desculpa, fechada. A previdência fechada hoje, ela trabalha com tanta dificuldade em termos de imagem, em termos de percepção, porque ela não tem capital próprio nem de terceiro para correr risco. E esse capital, no passado, ele não era tão relevante porque você tinha um crescimento permanente no número de participantes. Por consequência, os seus riscos atuariais dos planos de benefício definido,
eles eram diluídos, e você acabava tendo sustentabilidade dos planos que tinha renovação. Ora, a partir do momento que esses planos não têm renovação, você não tem ingresso de novos participantes, você não tem plano de benefícios definido hoje abertos mais, né? Se tiver um caso ou outro. Você tem, então, todos os planos de benefícios definidos com data estabelecida para sua exaustão, para o seu fim. Ora, é claro, se você não tem renovação e você tem uma progressão sob o aspecto da longevidade, né, no âmbito da demografia, é claro que esses planos tendem, de alguma forma, tendo em vista que uma fonte importante de receita, que é o ganho financeiro, ele tem se estreitado, ele tende a ser deficitário. Então, isso é incompatível, por quê? Porque essa entidade ela não tem capital, nem próprio agente terceiro para correr esse risco. Por isso que vem os desequilíbrios, por isso vem os equacionamentos, e é por isso que muitos planos hoje são afetados, e participantes, assistidos e patrocinador, com a recomposição de um patrimônio que, em tese, tende a ser cada vez mais afetado em termos de necessidade para garantir aquele benefício. Ora, isso poderia ser perfeitamente sustentado por uma seguradora, previdência aberta, por exemplo. Então, se você tem uma autarquia cuidando da previdência privada como um todo, seja aberta ou fechada, e uma outra autarquia para cuidar de seguros, eu entendo que você teria a possibilidade de resgatar a vocação que justifica a existência desses mercados. A partir do momento que você entende que previdência aberta é uma coisa, previdência fechada é outra, e você tem uma única autarquia cuidando disso, juntamente com seguros e tudo mais, que, digamos assim, no âmbito da atenção e da relevância, previdência vai ocupar um espaço mínimo de atenção, então a tendência é que seja tratado também como um seguro, né, também como um produto de natureza rentável. A pergunta que fica é aquela que eu fiz ao início. Então, para que tem previdência fechada? Né? Qual é a utilidade? E aí a gente consegue, com isso, né, infelizmente, esvair o objeto social dessa relação privada. Então, não precisa realmente de previdência fechada. Bastaria que tivesse aquisição de um plano de previdência aberta. Eu acho que a partir do momento que a sociedade entender que é isso, eu acho que faz sentido buscar esse caminho. Não me parece que isso seja uma realidade do Brasil, né? Eu sempre comento, eu já vi várias enquetes, né, com quem não participa de fundo de pensão, né, sociedade em geral, etc. Mas são poucas enquetes junto aos participantes dos planos de previdência, junto aos assistidos dos planos de previdência. Não somente daqueles 2 ou 3 que historicamente têm problemas, não. Eu digo para participantes em geral, né? Eu sou participante de 4 fundos de pensão. Pergunta para mim se eu tenho mais garantia de que eu vou receber minha aposentadoria, que já recebo hoje, né, pela Previ, do Banco do Brasil, se eu tenho mais confiança na Previ ou no INSS. Não dá tempo nem de respirar para responder que eu confio muito mais, mas muito mais na Previ. Eu tenho muito mais segurança que eu vou estar recebendo meu benefício daqui a 5, 10, 15, 20 anos, se eu estiver vivo até lá para receber, pela Previ do que pela INSS. Muito mais. Até porque em relação à Previ, se eu tenho dúvida, eu pergunto, tenho resposta, eu tenho como controlar, eu tenho como acompanhar, eu tenho no detalhe o que está acontecendo, tenho como denunciar, quer dizer, existe atenção do Estado, e no regime geral você tem que confiar, né? Você não tem acesso a nada disso. Então, eu entendo que essa discussão em relação à fusão das autarquias, eu acho que não prosperou exatamente porque existem questões para as quais ainda não há resposta, né? Dentre elas, o que se pretende com essa fusão, né? Se a intenção for economizar recursos, né, como a gente já ouviu, né, não, a gente vai ter uma estrutura só, ao invés de ter 2 e tal. Infelizmente ou felizmente, esse é um argumento que não prospera, né, porque não vai acontecer nada. Se você fundir 2 estruturas estatais, né, de órgãos públicos, né, de administração direta, não vai ter redução nenhuma de despesa, porque aqueles servidores não vão ser demitidos, eles vão ser realocados de outros órgãos, né? Então, é simples, basta ver o que aconteceu com o Ministério da Previdência. Saiu da Previdência, foi para o trabalho para a Fazenda para a Economia. Quantos servidores que foram reduzidos nesse processo todo? Nenhum. Foram realocados. Eu não estou aqui defendendo que seja demitido o servidor. Eu estou dizendo que essa história de que fundir 2 áreas da administração direta resulta em economia, isso não é verdade, né? Nenhum servidor ele é demitido, quer dizer, a despesa com folha de pagamento do servidor continua exatamente a mesma, né? Então, enfim, e aí a otimização que se tem em termos de estrutura, ela é muito tímida, é mínima, né? Então, sou favorável ou não à fusão? Resposta de economia, né? De economista, né? Depende do que se pretende, né? Se a intenção for, de fato,
resgatar a vocação e a utilidade desses segmentos, eu acho que a fusão, mais ou menos como eu mencionei, previ que, por exemplo, pode cuidar de previdência aberta e fechada tranquilamente, né? E a SUSEP cuida de seguros, né? Esse é o negócio da SUSEP. Eu acho que dessa forma preservam-se, né, as suas vocações e utilidades e todo mundo fica feliz, pelo menos é a minha opinião. E, por fim, o Jorge César, né, ele perguntou em relação se, na minha opinião, não deve ser utilizado o patrimônio, né, dos participantes ou os recursos garantidores, como se daria a sustentação da entidade. Ora, a Resolução 29 ela oferece essa resposta, né? Ela prevê que uma das fontes de recurso, né, para fim de custeio administrativo são as contribuições, né? E essas contribuições, se a gente olhar o histórico, no passado, a gente sempre falava em sobrecarga administrativa, que é exatamente o percentual das contribuições normais que era destinada para a sustentação da entidade. Algumas entidades fizeram o dever de casa mais intensamente e conseguiram constituir fundo administrativo e, por consequência, né, aprovar orçamentos à época que permitiam que houvesse a execução orçamentária do ano, mais a constituição de fundo administrativo para o futuro, né? Algumas entidades hoje, elas têm constituído fundo administrativo suficiente para ela existir até o pagamento do último benefício, sem que haja, por exemplo, mais nenhuma contribuição ou nenhuma sobrecarga administrativa nas contribuições normais, né? É fácil fazer isso? Não. É simples? Não. Muitos não fizeram, ok. Por outro lado, a partir do momento que não se torna isso claro enquanto fonte de receitas, né, e transparente para que o participante saiba quanto que ele está pagando de fato, você acaba permitindo uma série de vieses, dentre os quais um deles só eu mencionei, que é se subtrair num plano de contribuição definida, por exemplo, da reserva que vai garantir o benefício, a sustentação da entidade sobre a qual o participante não tem controle, né? Ou você permite outras coisas. Por exemplo, às vezes essa movimentação patrimonial, no que diz respeito aos recursos garantidores, se dá de uma forma que a afetação não alcança a rentabilidade. Então, é mais ou menos, para facilitar o entendimento, é como se o participante do plano de contribuição definida, ele tivesse uma conta individual que tem, e que ela fosse uma espécie de um fundo de investimento. Esse fundo de investimento ele pode ser afetado de duas formas, né? Patrimonialmente e financeiramente. Patrimonialmente, você pode adquirir cotas ou pode resgatar cotas, né? Você, por exemplo, faz uma aplicação financeira, isso não altera o valor da cota, né? Altera a quantidade de cotas. Se você tem a rentabilidade daquele fundo, você vai alterar a rentabilidade das cotas, né? A valorização das cotas, não a quantidade de cotas. Isso não tem nada de semântico, isso faz toda a diferença, né? Então, o participante, eventualmente, que tenha como referência para saber se a entidade dele está fazendo uma boa gestão, por exemplo, né, rentabilidade, que é uma referência hoje das mais utilizadas, ele pode ter no tempo uma rentabilidade elevada, que é o resultado da carteira de investimentos, mas uma posição patrimonial diminuta, e às vezes ele não vai ter a condição de acompanhar isso, porque ele está vendo quanto que rendeu a conta individual dele mês a mês. Mas às vezes rendeu até mais do que a referência, né, a meta de referência daquele plano. Por outro lado, houve um resgate de cotas para fazer frente à despesa administrativa que ele até desconhece. E isso vai fazer com que ele tenha uma boa rentabilidade e, às vezes, uma frustração de expectativa em relação à sua posição patrimonial, né? Ele vai ter cotas ou os seus ativos tendo uma boa rentabilidade, mas um valor final menor, porque a quantidade de cotas que ele tem é menor, porque foi resgatado para fazer frente à despesa administrativa. Então, isso dá margem para isso, né? É o quase chamado come-cotas, né? Se fosse um fundo de investimento. Isso não é transparente, o participante acaba não tendo acesso a essas informações nesse nível de detalhe, ele não sabe ao final quanto está pagando, ele acha que está tudo bem porque a rentabilidade está boa, e ao final acaba gerando uma frustração de expectativas quando já é tarde, que já não consegue mais recuperar nada. Então, acho que sob o aspecto da transparência, do respeito às normas, porque a norma já estabelece quais são as origens de recursos, né, que podem ser utilizados, além das contribuições normais, doações, legados, rentabilidade do PGA, tudo isso está na 29, né? Então, eu acho que existem fontes de receitas suficientes para se fazer frente a despesas administrativas. Tá? Mas o plano maduro,
que já não tem mais contribuições normais. Ora, não há nenhum impedimento que haja contribuições, inclusive de assistidos, para esse fim. Basta que o regulamento preveja que no plano de custeio isso possa estar presente, mas ainda assim estaria sendo transparente quanto que o participante desembolsa para sustentar a sua entidade de previdência. Esse é um assunto muito, muito sério, né? Muitos participantes não sabem quanto custa a sua entidade de previdência. Eu diria assim, em média, e não é a melhor métrica de forma alguma, mas em média, cada participante paga R$100 por mês, R$100 por mês, só para ter a carteirinha do seu fundo de pensão. Isso é o custo administrativo médio das entidades de previdência. É muito dinheiro, é muito caro, né? Em algumas entidades, na Previ, por exemplo, esse é um dado público, na Previ, esse valor é mais que o dobro disso. Aí o curioso é o seguinte, o participante menos informado, ele não vai se ater a esse número, mas vai até um outro número, como, por exemplo, a taxa de administração, que não existe, é só uma referência, mas a taxa de administração da Previ é a menor no nosso sistema. Então, curioso, né? Ela é a menor taxa de administração do sistema em valores relativos, porque é um percentual minúsculo. Só que é um percentual minúsculo em cima de um patrimônio gigantesco. Por consequência, o valor absoluto que é suportado por cada participante é R$2.400 por ano. É muito caro, né? Então, eu acho que ser mais fiéis, né, ao que está na norma, né, e buscar meios de atender a norma sem artificialismo, nem sem afetar indevidamente o patrimônio do participante, que só vai perceber isso quando da concessão de benefício, me parece que é fundamental. Tem aqui, e eu acho que dá tempo para a gente tentar aqui pelo menos mais 3 perguntas. Tem aqui do Reginaldo da Silva, que ela diz o seguinte, o CNPC é majoritariamente provido pelo governo federal. Há mudanças previstas na governança do CNPC? Na verdade, isso aqui você já fez algumas observações, mas sim, só para em respeito aí o participante. A outra é do Juan José Rodrigues. A Previc sempre soube que os participantes são prejudicados e fecha os olhos para isso. O senhor, como já foi superintendente da Previc, consegue dormir tranquilo com a sua consciência? E tem aqui outra do José Altair, que ele coloca o seguinte, nesse momento de pandemia, onde as entidades raramente vão bater as metas atuariais na sua avaliação, qual vai ser as providências do CNPC? Ok. Vamos lá. Bom, primeiro em relação à composição do CNPC, né? Essa composição, por força de lei, né, existe uma lei que traz a composição do CNPC, não tem nenhuma previsão de mudança, né? Se perguntar para mim se é razoável que haja essa mudança, eu diria o seguinte, olha, como a competência normativa é do Estado, dificilmente, na minha opinião, vai haver uma mudança que traga algum equilíbrio, né, algum tipo de prerrogativa maior para chamar a sociedade civil, numa relação na qual o Estado tem a responsabilidade por regular, né? Então, eu diria que não há intenção do Estado em ter uma relação mais equilibrada no CNPC, então não seria o CNPC o fiel da balança sob o aspecto do equilíbrio das relações. Exatamente por esse motivo, quem tem que limitar ou delimitar o campo de atuação do CNPC é exatamente a lei, né? Como o CNPC não pode ir além da lei, a lei ela tem que ser suficiente para que o CNPC possa atuar dali para baixo. A partir do momento que a lei ela não alcança as necessidades primárias, o CNPC acaba se imiscuindo, acaba interferindo numa frequência, quer dizer, numa circunstância na qual não lhe cabe, tá? Então, não vejo, sinceramente, nenhuma intenção, nenhum movimento do governo, né, do Estado, declinar da sua predominância em relação à composição do CNPC, exatamente por esse motivo, a lei precisa limitar ou delimitar com maior clareza o alcance desse órgão e até mesmo as questões nas quais ele atua, né? A pergunta acho que é Juan, o nome que eu anotei rapidamente aqui, se eu consigo dormir tranquilo em relação ao desequilíbrio e às vezes que o órgão de fiscalização
não consegue atender expectativas dos participantes, né? Bom, eu sempre consegui dormir tranquilo porque eu sempre agi de forma consciente, né? Isso não quer dizer que sempre se faz o que se pretende, mas se faz aquilo que a legislação permite. E aqui não vai nenhuma desculpa, né? Todas as vezes foi possível, eu diria assim, exceder sobre o aspecto da interpretação, mas desde que houvesse segurança nas relações, isso foi feito, não por mim ou só por mim, pelos que me antecederam e pela Previc, enquanto orientação administrativa que recebi enquanto ainda não era superintendente e durante o período que eu fui superintendente, né? Agora, existe uma questão que eu mencionei anteriormente, mais uma vez, não é desculpa, e é por isso, exatamente por isso que eu durmo tranquilo, é que existe uma diferença entre aquilo que a gente entende que é justo e aquilo que é legal. Nem sempre aquilo que é o mais justo, aquilo que é justo, é possível de ser feito e é possível de ser aprovado. Então, há circunstâncias que são absolutamente injustas, mas que, para prover a justiça, não cabe ao Poder Executivo, por exemplo, ignorar, transigir ou relativizar um dispositivo legal ou normativo. Não é papel da Previc legislar, se não é do CNPC, muito menos da Previc. Ela não tem nenhuma autorização de avançar em relação aos limites da lei e aos limites da norma. Agora, por vezes, você precisa aprovar um determinado comando, licenciar uma determinada operação, sabendo que não é o melhor para o participante. Por outro lado, existe uma prerrogativa legal, uma previsão legal, que você também não pode falar não. Então, assim, eu gosto de assinar como assinei retirada de patrocínio? Não. É uma coisa que sempre me incomodou profundamente, né? É assinar e permitir a homologação, né, o licenciamento da retirada de patrocínio. Mas a pergunta é outra. Eu posso falar não? Eu posso impedir que haja retirada de patrocínio? Não, eu posso impor condições. Na imposição de condições, eu tenho limitações para isso também. Eu não posso ir além do que está na lei e do que está na norma. Então, exigindo tudo que eu posso para tentar proteger o participante. Ainda assim, ao final, eu posso falar não para retirar patrocínio? Não. A não ser que o patrocinador não atenda aos requisitos que a lei impõe e que a Previc obriga, né, e cobra. Então, Juan, eu modestamente, e às vezes que errei, certamente errei, a consciência que eu tenho é de que a tentativa foi de acertar, e é por isso que eu sim durmo tranquilo, mas isso não me conforta em relação à possibilidade e à necessidade de tornar aquilo que é justo legal. E é exatamente por isso que a gente traz à discussão a necessidade, a possibilidade de aperfeiçoamento da legislação, tá? E, por fim, a questão em relação ao CNPC versus pandemia, né? Bom, na minha opinião, já se passou, quer dizer, quanto tempo que a gente já está nesse cenário de pandemia, infelizmente, né, uma situação das mais tristes, né, que a gente presencia, vive, né, e conhece, né, na história, né, da humanidade, em termos de impacto, incerteza, principalmente, e acho, sinceramente, que do que até agora foi feito em relação às possibilidades, não foi feito praticamente nada, né? Eu não vi nenhuma medida de maior relevância por parte do Estado, né, nem só do CNPC, que pudesse trazer para a previdência privada algum tipo de alento. Sinceramente, eu não vi nada de efetivo nesse sentido, né? E não quer dizer que não esteja sendo trabalhado, né? Quer dizer que, às vezes, essas medidas elas têm quesitos de dificuldade, de verdade, né? Então, a gente ouviu várias coisas. Eu ouvi, por exemplo, a suspensão de contribuições. Não é exatamente assim, não é bem assim. O risco de você resolver um problema com suspensão de contribuições e criar outro, que é a sustentabilidade de um plano de benefícios, logo ali na frente, é muito grande. Então, você resolve um problema no curto prazo e cria outro no médio prazo, né? Então, não sei se suspensão de contribuições, eu pessoalmente não defenderia isso, né? Outra situação, né? Olha, a gente tem que permitir que pelo menos as contribuições patronais sejam suspensas, que não as pessoais, para que as empresas não tenham um problema de caixa e não venham a pedir retirada de patrocínio, né? Essa é uma possibilidade, mas por que suspender as contribuições, né? Então, e é assim, quer dizer, são medidas que eu defendo por absoluta convicção, mas é necessário um esforço, né? Então, por exemplo, por que não se discute ou rediscute operação com patrocinadoras, né? Aí, quando a gente fala isso, a primeira reação que tem ela é muito negativa. Olha, mas operação com patrocinadoras no passado foi terrível, né? Claro, né?
O que se espera é que o sistema tenha aprendido nesse tempo, tenha tido maturidade e tenha hoje melhores condições que teve no passado para fazer esse tipo de operação. Porque a pergunta que eu faço é o seguinte: por que o fundo de pensão pode aportar recursos em crédito privado de qualquer empresa e não do patrocinador? Respeitado naturalmente, risco de mercado, todas as questões de governança de toda e qualquer operação de crédito. Não está se falando aqui nenhum benefício, nenhuma benesse, nenhuma condição diferenciada. Ora, nesse caso, o fundo de pensão poderia estar fazendo uma boa operação, caso passasse por todo o crivo de uma operação de crédito como outra qualquer, ele estaria fazendo uma boa operação, estaria de alguma forma resolvendo o problema de caixa da empresa e não estaria suspendendo contribuições. Então, eu acho que assim, existe um grande número de medidas que poderiam estar sendo instadas para trazer aí um alívio para participantes, para o patrocinador, mas principalmente preservar a relação previdenciária. E a gente tem visto muito esforço, eu tenho visto de fato várias discussões e várias tentativas, né, de implementação de medidas, mas efetivamente até o momento eu acho que pouca coisa de concreto, né, aconteceu, e até por esse motivo, né, já transcorreu tanto tempo, eu sinceramente eu não sei se vai haver algum fato de maior relevância doravante. O que a gente sabe que está se discutindo são questões outras que não têm relação com a pandemia, como revisão da resolução 4661, no que diz respeito a imóveis, mas isso não tem relação com pandemia. Eu diria até mais, né? Uma discussão dessa, nesse momento, vai acabar ocupando espaço que poderia estar sendo utilizado para a discussão de questões relacionadas à pandemia, porque não há no Brasil um assunto, na minha opinião, mais importante do que esse. Braulio, quem agradece sou eu, né? De fato, eu sou muito grato pela oportunidade. Meu respeito histórico, né, pela ANAPAR, pelo trabalho, pela importância da associação. Quem conhece o trabalho que a gente desenvolve já há 30 anos, né, sabe disso. A gente nem sempre consegue, nos atos e no comportamento, né, agradar a todos, e não é esse o papel do agente público, é ser, de fato, né, absolutamente fiel a dispositivos legais e normativos e, dentro desses limites, ser o mais justo possível. E isso, historicamente, sempre procurei fazer e com muito respeito, né? Então, a oportunidade que me é trazida nesse congresso é exatamente para trazer essas minhas opiniões, essas minhas referências, respeitando todo o contraditório, respeitando de verdade. Não acho que a minha opinião tenha valor superior a de qualquer outro, né? Eu sempre aprendo bastante, procuro com isso aperfeiçoar as minhas opiniões. Então, eu te agradeço por essa oportunidade, mais uma vez parabenizo pela iniciativa, me mantenho à disposição não só para responder as perguntas, mas também para, em qualquer outra oportunidade, estar junto com vocês aí, contribuindo no que me for possível. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado a você. Obrigado aí pela participação.